são essenciais, né, para vocês escolherem os trabalhos apresentados. Seria a experimentação e o estranhamento. Né? Não sei se entender bem. E isso me remete um pouco, assim, eu fiz uma ponte com a produção em vídeo e som do movimento Dada, por exemplo, eu sou realista. E de repente eu digo, mas isso já era o critério naquela época, nos anos 20 e 30, se você quisesse na guarda fazer o vídeo, né? Era isso daí, experimentação e estranhamento. Né? Então, é uma pergunta que eu faço. Os critérios não são os mesmos, né? O que foi que mudou então? Né? O que é um vídeo de vanguarda hoje difere de um vídeo de vanguarda nos anos 20? E de repente, assim, isso pode até extrapolar o que eu digo. O que foi que a arte contemporânea fez depois do Dada? Né? É uma coisa muito. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo Dada com os meus estudantes e está muito próximo de mim. Eu tive que mergulhar nisso novamente e eu vejo como o Dada e os surrealistas foram assim, revolucionários, né? Como aquilo perdura. Então, você falando isso, não quer dizer que não mudou nada até aqui. A gente vai confirmar uma obra contemporânea de vanguarda, vai ser uma obra que vai causar estranhamento, que vai ter essa linguagem ou algum procedimento experimental. Mas será que a gente não pode sair disso? A arte contemporânea depois de Dada ficou condenada a ser sempre experimentação, estranhamento. Eu não sei. Acho que talvez você possa ajudar. Nossa, que pergunta boa. Ave Maria, genial, incrível. Primeiro, não tem mais jeito de separar cinema de vídeo. Eu ultimamente, quando eu escrevo, eu chamo assim imagem em movimento. Eu sou totalmente despregado do suporte. Totalmente assumir a religião da Rosalind Krauss. Assim, pós-mídia na veia mesmo. Estamos experimentando essa situação, inclusive por causa de um artista pós-dadaísta, que eu acho que trouxe questões muito importantes para a arte contemporânea, que é o Marcel Brothers. Né? Então, para responder a primeira, não tem mais jeito. Né? A moça, quando fez a pergunta, falou videoarte, eu achei interessante que ela falou com muita parcimônia, assim, porque é uma palavra que já desgastou. Não tem fotografia arte, não tem pintura arte, o que tem vídeo arte? Essa palavra é muito estranha. E hoje ela não dá conta de falar da experiência. Né? Então, a primeira. A segunda, eu acho que assim, tem dois aspectos em relação a isso. Um primeiro, que eu acho, as vanguardas históricas foram super importantes, porque praticamente ali, de uma certa maneira, funda uma vertente importante da arte contemporânea. Arte moderna. E segundo, que eu acho que dá para a gente pensar assim, eu acho que a arte contemporânea trouxe várias outras questões. Né? Tem uma herança das vanguardas, é inegável, a arte conceitual, a arte minimalista, tem uma herança direta das vanguardas. Agora, não é só estranhamento. Estranhamento, eu falei estranhamento que era muito ligado ao tema do festival. Tem uma situação experimental. O que difere do dadaísmo, por exemplo, é que a gente não quer mais que essa postura experimental seja uma forma marginal. A gente quer que essa forma seja o mainstream. Então, assim, o dadaísmo foi super importante. Bom, o movimento, não só o Dada, né? O Dada, o surrealismo, o futurismo, todas as vanguardas foram super importantes. Os ecos que reverberam até hoje. Só que eles foram absolutamente formas que operaram na margem do sistema. E a gente agora quer trazer a experimentação para dentro do sistema. Para dentro mesmo. Ela não é uma forma marginal, como era nas vanguardas. Eu acho que talvez aí dá para a gente pensar um pouco a diferença. Né? Então, por isso, quando você vai para uma exposição de arte contemporânea, eu não sei se aqui de uma pessoa teve o mesmo efeito lá em Belo Horizonte, o livro do Luciano Trigo, esse que chama A Grande Feira, que é tipo assim, um comentário sobre o vale tudo na arte contemporânea, né? Que fica destruindo a arte contemporânea o tempo inteiro, inclusive em alguns momentos com muita propriedade. Ele usa uns exemplos que são fracos, assim, e ele questiona muito isso. Bom, será que
depois do Marcos Capuchinho aconteceu alguma coisa, ele fica batendo sempre os mesmos exemplos, né? E uma coisa que ele fala, de uma certa forma é verdade, a arte contemporânea tem uma conexão muito forte com o mercado, e que é o que o mercado condiciona, né? O que eu acho é que, assim, de um lado tem o mercado e de outro lado tem a gente pensando. Essas duas forças, elas têm que operar com a mesma intensidade. Não vale... Tem a senhora Robi que falou isso, foi uma palestra dela do dia, ela falou isso, eu achei interessantíssimo, assim. Não tem que ficar concentrado só no boom de vendas da SP Arte, né? A Feira de Arte de São Paulo, que vendeu um repórter que falava assim, entrevista com um cara de uma galeria, e o cara falava assim, a gente tem que trocar a mercadoria toda hora. Do primeiro para o segundo dia, a gente tem que trocar a mercadoria. Eu fiquei chocado. A mercadoria é a produção artística, é uma loucura. Se esse lado está bombando, é ótimo, tomara que ele bombe bastante, porque os artistas precisam de dinheiro para viver e é bom isso tudo acontecer. Agora, o lado da gente como pensador, teórico, crítico, acadêmico, também não pode deixar para tentar ver o que ela vai fazer. Né? Mas, de um modo geral, eu acho isso. Acho que ela trouxe algumas coisas assim. Acho que tem alguma novidade que a arte contemporânea traz. Em relação ao uso dos espaços institucionais, ao questionamento que faz, ao modo de utilização do que está dentro da galeria e o que está fora, a ampliação, tem um movimento, sem querer copiar o livro do Poliô, mas inclusive acho que tem hora que ele falha um pouco assim, mas trazer para dentro da arte esses processos de natureza relacional parece que é uma coisa característica da produção mais contemporânea. Para a gente, no Brasil, não é novidade. O Moriô para nós não é, né? Porque a gente tem a Lídia e o Hélio aqui que já faziam isso lindamente, né? Só que eles faziam de forma marginal, né? Se o Paulo Sérgio Duarte estivesse aqui hoje, ia ser incrível, ele poderia fazer um comentário lindo sobre isso. E um dos únicos registros da Lígia Clark trabalhando uma das proposições é com o Paulo Sérgio Duarte. Num momento que ela estava na carreira dela que ninguém ligava para ela, todo mundo achava que ela era doida, por causa daqueles procedimentos que ela fazia. Então, só que agora essa coisa relacional está dentro, não está operando de forma marginal, ela está dentro. E eu acho que aí talvez opere uma certa diferença. Mas depois de pouco ver esse teste de novo, porque a pergunta é muito boa, mas tem que acabar. Amanhã, 3 horas. Amanhã, 3 horas. Aqui nessa mesma sala. Então, eu queria agradecer. Obrigado por terem ficado até o final. Agradecer a todos que ficaram, né, com certeza, né? E como o Eduardo já disse, né, convidá-los então amanhã, né, às 3 horas, nós estaremos aqui com mais bate-papo, com mais conversas. Obrigado. Obrigado, gente.